Olá, bom dia, tudo bem? Vamos começar a nossa live de hoje. Vamos aguardar aqui alguns segundos, né? Porque quem me conhece sabe que eu não fico aqui esperando muito tempo. Olá, bom dia, Renan, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Renan é um dos nossos participantes da nossa semana de lives, né, Renan? Muito obrigada aí, viu, pela sua presença aqui. E vamos começar, né? Vamos começar, porque eu sou dessas. Começa com quem tá. E vambora, né? Até porque o Instagram, ele não é nada generoso com a gente, né? Ele respeita o horário, só é mal educado no final da live, né? Porque se a gente não fechar antes, ele fecha na cara da gente. Então, a gente tem que aproveitar aí o momento. E aí, quem já tiver aqui, aperta esse coraçãozinho aí, tá bom? Peço todo dia. Aperta esse coraçãozinho, que eu sou pidona. Aperta esse coraçãozinho e porque quando você começa a apertar aí, você começa a informar para as pessoas que eu tô aqui online, começa a dizer para as pessoas que tá acontecendo a live, e aí as pessoas veem e entram também. E tem também um aviãozinho, você pode apertar também o aviãozinho que você vai encaminhar a live para outras pessoas também. Então quem chegou, chegou, quem não chegou, chegue-se. Achegue-se. Bom, sejam todos muito bem-vindos, né, para nosso espaço aqui de diálogo, de conversa, que eu tenho chamado de Destraves, porque é pra gente destravar a vida, pessoal. Vambora destravar a vida. E mais do que destravar a vida, vamos destravar os relacionamentos, vamos destravar o relacionamento intrapessoal, porque muitas pessoas não sabem. E, gente, minha luz apagou aqui. Vai ficar sem luz hoje. Porque muitas pessoas não sabem, não sei por quê, o que houve? Não sabem que antes da gente ter bons relacionamentos com as pessoas, a gente precisa ter um excelente relacionamento com a gente mesmo, né? O relacionamento com as outras pessoas, na verdade, é só um reflexo daquela relação que a gente tem com os demais, né? Então é importantíssimo a gente ter esse olhar aí de, bom, deixa eu olhar pra mim, ver o que tá acontecendo, porque isso tá refletindo nas minhas relações. Então é essa a minha ideia, é isso que eu pratico, é isso que eu tenho como uma missão aqui de vida, que é pra gente destravar mesmo, primeiro na gente, né? E depois nos outros. E é bem dentro desse contexto que a gente vai estar conversando hoje, né? Sobre essas questões da influência, né, ou no que diz respeito à nossa história de vida, como isso influencia nos nossos relacionamentos, né? Então, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, alguém te mandou um aviãozinho e você, deixa eu ver o que essa pessoa tá falando. Eu me chamo Suzana Santana e sou psicóloga, e o tema da nossa live de hoje é o que a sua história de vida tem a ver com os seus relacionamentos. E a gente vai saber um pouco sobre o que a nossa história de vida tem a ver com os nossos relacionamentos. Eu não sei se você sabe. Quem tá chegando aí, ó, não esquece, tá? Coraçãozinho, coração. Eu tenho que botar aqui, deixa eu fixar o tema, que eu sempre esqueço. E aí sempre tem alguém que pergunta, porque eu tô aprendendo a fazer essa parada agora, tá? Assim, tem pouco tempo. O que a sua... Peraí, pessoal, rapidinho. História de vida tem a ver com... Eita. Os seus... a gente aprende no processo. Gente, é assim. Se não for assim, relacionamentos. Se não for assim, a gente não faz. Gente, vê se tá aparecendo aí o que a sua história de vida tem a ver com os seus relacionamentos. Aí tem uma parada que a gente bota aqui pra fixar, né? Fixar comentários. Isso. Ah, legal. Agora acho que tá no esquema, né, pessoal? Bom, e eu não sei se vocês sabem, né, ou, quer dizer, saber
vocês até devem saber. Mas assim, se vocês já observaram que existem pessoas que elas têm uma espécie de padrão, né, de escolha na vida, e aí em todas as áreas da vida, não especificamente em algo específico, mas como a gente está falando aqui de relacionamentos, existem pessoas que têm um padrão, né? Quer dizer, existem pessoas não, todos nós temos um padrão, né? Às vezes tem pessoas que se relacionam com algum outro que é um pouco mais, vamos dizer assim, controlador, né? Ou com uma pessoa que é mais ciumenta, ou uma pessoa que é mais opressora, até violenta, né? Ou com pessoas que, o contrário, né, também acontece, que se submetem a esse tipo de situação, né, de serem oprimidas, né, enfim, e às vezes nem entendem muito bem, né, por quê, o que que acontece, né, tem gente que fala assim, eu tenho dedo podre, né, para relacionamentos, né. Eu não digo que é dedo podre, eu digo que é um padrão que você tem e que esse padrão faz você sempre escolher aquela pessoa para se relacionar, né? Faz você constantemente se conectar, né? É uma espécie de conexão mesmo que você faz com aquele perfil, digamos assim, né? E eu não sei se vocês já pararam para pensar, né, ou já se observaram, por exemplo, né, dentro do contexto de vida da família, né, de cada um de vocês. Porque a verdade é que nós, desde criança, nós aprendemos o que é se relacionar, né? O que é relacionamentos, né? O que são relacionamentos, né? E o primeiro relacionamento que a gente toma como base para nossa vida, para nossa história, né, são os relacionamentos dos nossos pais, né? E esse relacionamento é algo que vai ficar, digamos assim, registrado na nossa vida como referência para a gente levar para nossa vida, né? Para a gente seguir a nossa vida, o nosso rumo, né? E se eles são referência, aquilo que acontece, aquilo que aquela dinâmica deles vai passar a ser algo como uma verdade para mim, né? Por isso que quando eu coloquei esse tema, né, o que a sua história de vida tem a ver com os seus relacionamentos, é bem voltado para isso mesmo, porque a história da relação dos meus pais, né, ela foi construída e eu, né, tomei como base essa história, né? Eu aprendi observando, eu aprendi ali junto com eles, né, naquela vivência deles lá, como é que se dá um relacionamento, como é que as pessoas se relacionam, né? Se há contribuição, né, naquela relação, se há companheirismo, se há parceria, né, se há envolvimento das partes, né, se há demonstração de cuidado, de carinho, de afeto, é isso que eu vou aprender nessa relação, né, com essa relação. E o oposto também é verdadeiro. Se há violência, se há digamos assim, abuso, né? Se há uma relação de autoritarismo, né? Se há uma relação de desrespeito, né? Se há uma relação de muitos conflitos, muitas brigas, eu também, lá, né, naquela convivência, também vou aprender. Então, vou entender que, então quer dizer que se relacionar, né, papai e mamãe se relacionam dessa forma. Então, é assim que se dão os relacionamentos, né? É assim que a gente se relaciona. E aí, a gente precisa entender, né, cada história é única, né? O fato da história dos meus pais, né, serem talvez tumultuada, conflituosa, ser de muita discussão, talvez, não significa
que eu vou ter que ter também esse tipo de relacionamento. E aí a gente entra na questão do autoconhecimento, né? Da importância do autoconhecimento nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Porque o que acontece também é que talvez por você identificar um padrão negativo na dinâmica da sua família, você tenda a fazer exatamente o oposto, como uma situação ou como uma reatividade, digamos assim, né? De uma forma reativa, né? Bom, já que aquele relacionamento, aquela meu pai, minha mãe, enfim, esse relacionamento que eu tive como uma referência, ele funcionou dessa forma e não foi bom, eu não vi isso de uma maneira positiva, então eu serei o oposto, né? Então, só que muitas das vezes isso vem de uma forma reativa. E o que acontece é que a gente precisa entender exatamente como é que isso vem como um resultado para nossa vida. Como é que isso como é que eu estou reagindo a isso? Será que é só uma forma, digamos assim, rebelde, né, de ser, né? Bom, já que foi assim, Deus me livre eu ter esse tipo de relacionamento, né? E eu vou fazer exatamente o oposto, sem entender essa dinâmica, sem entender que eu estou agindo de uma maneira reativa, porque fazendo igual ou fazendo diferente, mas nessa maneira reativa, eu ainda continuo preso à minha história lá, aquela história daquela relação dos meus pais, né? E o importante nessa questão é que eu viva a minha história livre daquela história do passado, né? Porque a reatividade demonstra que eu ainda assim estou presa àquela história. Eu não sei se está dando para entender, se vocês estão conectando com isso que eu estou falando, se eu estou sendo clara no que eu estou trazendo para vocês, se está fluindo aí. Deem aí para mim, por favor, o feedback para eu poder enfim, entender aqui, né, como é que está sendo transmitida essa mensagem. Então, é importante a gente ter essa noção, né, de que não é nem sendo passivo, digamos assim, né, nem sendo... porque isso tudo acontece de uma maneira inconsciente, tá, pessoal? Não é algo que se organize, né, que fique na ordem da consciência, né, digamos assim. A gente faz, né, porque a gente aprendeu, né, a gente tem aquele modelo, aquela referência lá, e aí, a partir do momento em que você busca autoconhecimento, a partir do momento que você busca entender como é que funciona aí a tua dinâmica mesmo de relação, não só com a história de vida lá da tua família, dos teus pais, mas com relação a você, de como você se sente, de como você se percebe, né? Por isso que é importante fazer esse exercício de autoconhecimento, porque você vai entender e vai gerenciar como você se sente, as tuas emoções diante daquelas situações e pensar, né, bom, será que nesse momento eu estou sendo reativo ou eu estou de fato entendendo que eu estou me livrando daquela história do passado, né? Porque a reatividade, ela não nos livra daquela história, ela não nos deixa fluido, né? Na verdade, no fundo, a gente continua ali preso, envolvido àquela história, né? Só uma maneira de reagir mesmo, mas os traumas, né? As vivências que foram difíceis, né? As situações conflituosas, elas permanecem ali o tempo inteiro com a gente. Então, entender que tipo de movimento que está sendo feito, o que você está fazendo dentro desse contexto aí, né? Dentro dessa tua
dinâmica, né, na relação familiar. E a imagem que você tem do teu pai, né, a imagem que você tem da tua mãe, isso vão ser referenciais para você fazer escolhas nos teus relacionamentos, né, vão ser referência no sentido de você vai buscar, né, e aí de uma maneira inconsciente mesmo, aquilo que é parecido, né, gente, com aquilo que você tem aí guardado pra você, né, você vai buscar aquilo que tá fazendo sentido, né, aquilo que é conhecido, é da ordem do conhecido, você não vai buscar aquilo que é desconhecido, até porque o desconhecido, ele assusta, né, se você reparar bem, quando você tá numa situação que você não tem controle, né, você fica inseguro, né, você tende a se esquivar. Então, a nossa tendência é buscar algo que a gente já tem como referência, é buscar algo que a gente já sabe como funciona. Por mais que esse funcionamento seja disfuncional. Essa que é a verdade, né? Então, por que é que muitas vezes a gente tá num relacionamento, né, e aí a gente pode até ampliar um pouco isso, né, no sentido de, bom, não necessariamente só no relacionamento amoroso, né, mas as escolhas de amizades também, né, eu acho que tá muito também dentro disso, né, às vezes você tem um amigo que, pô, o cara é super opressor, né? Enfim, ou o contrário, né? Que é muito amoroso, né? A amiga é muito né? Muito Barbie. Enfim, nada contra as Barbies. Mas assim, isso faz parte de uma referência que você tem de relações, né? A pessoa, muitas vezes, quando ela tende a ter relacionamentos, por exemplo, relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos muito opressores, relacionamentos muito agressivos, né? Ela acaba repetindo na vida, né? É claro que quando se trata de relacionamento amoroso, isso fica muito mais evidente, né? Porque diz respeito à escolha que a gente faz com base nos relacionamentos que a gente já vivenciou de perto. E o relacionamento que a gente vivencia desde a nossa infância mais de perto é o relacionamento dos nossos pais. Então, a importância até mesmo da gente ter, né, e criar dentro da nossa casa um ambiente confortável, um ambiente com, não estou dizendo que não vai ter conflitos, né, mas com o mínimo de conflito, ou havendo conflito, falar sobre aquilo, né, porque você tá tá criando uma referência, você tá construindo uma referência de relacionamento na vida dos teus filhos, por exemplo, se você tem filho, né, você vai construir na cabeça dele, né, o padrão ali de relação, porque foi assim que se constituiu para você, né? E para ele não vai ser diferente. Então é importante a gente ter na nossa visão, na nossa mente, né, essa ideia de que, bom, qual é a referência que eu tenho com relação aos meus pais, né? E utilizar essa referência, né, de uma maneira positiva, porque se você teve uns pais que foram tiveram uma relação muito negativa, né, você pode sim fazer o oposto e até deve sim fazer esse oposto, mas entender como é que você está fazendo isso. Você está fazendo o oposto para você só se livrar, né, daquela situação e dizer assim, bater no peito, não, eu faço diferente, porque eu não quero, porque ou é algo que você está fazendo de uma maneira consciente, entendendo primeiro você, para depois você espalhar isso para as tuas relações, né? Você está fazendo essas escolhas longe da história do teu passado, né, digamos assim, longe, que eu quero dizer assim, se você está fazendo essa escolha sem
os grilhões, sem sim o aprisionamento da história de vida da tua família, né? Livre daqueles traumas, né? Livre daquelas situações. Então as figuras parentais, gente, nossos pais e nossos pais, né? Nosso pai e nossa mãe, eles são referência, sim, nas nossas relações, né? E o que a gente busca nas relações, né? Qual é como é que eu posso dizer? Qual o resultado que eu quero, né, nas relações que eu tenho, né? Será que eu quero mesmo ter um relacionamento onde eu tô vivendo muita opressão, eu tô vivendo muita violência, né? E um termômetro bacana é você ter pessoas ao seu redor que vão falar com você, né? E às vezes a pessoa não se dá conta, ela tá tão envolvida ali naquela situação, ela tá tão envolvida naquele relacionamento, né, muito conturbado, muito difícil, que ela fica ali presa e não consegue ver o que está acontecendo de fato. E aí nem sempre ouve até mesmo conselho das outras pessoas, nem sempre ouve o que as pessoas têm, digamos assim, a dizer com relação àquele contexto, né? E aí acaba cada vez mais se aprofundando, acaba cada vez mais se envolvendo mais naquilo, com essa dificuldade de sair. E aí é preciso pedir ajuda, é preciso buscar muitas vezes, e na maioria das vezes, um profissional que possa assim trazer, né, a luz, digamos assim, né, ser o espelho para mostrar ali o que está acontecendo, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas a melhor forma que a gente tem de transmitir alguma coisa é através do nosso comportamento, né? Através do exemplo. Então, voltando um pouco para aquela questão lá dos pais, eles transmitiram a partir da vivência deles aquela forma de se relacionar. E aí foi por isso que você acolheu aquela forma, você teve aquilo como um modelo para sua vida, você teve aquilo como uma regra, né? Como algo que você precisa fazer daquele jeito. E aí, por não saber uma outra maneira, né? É por isso que se envolve, é por isso que está ali, né, fazendo igual, repetindo. E a gente tem essa tendência, né, de repetir, né? É muito comum, porque já tá ali, é fácil, né? A gente aprende com todas aquelas dinâmicas, né? Com todas aquelas situações. E aí, existem formas de influências tanto positivas quanto formas de influências negativas, né? E a grande questão é que muitas vezes a gente se prende às formas de influências negativas, né? E aí leva isso para as nossas relações, né? Mas, como eu falei aqui, se você tem uma referência, né, de cuidado, né, de relacionamentos de qualidade, né? Se teus pais constituíram ali essa relação de qualidade, né? Você vai imitar, você vai tender a realizar da mesma maneira. Eu costumo dizer que até mais ou menos os 5 anos de idade, a criança tá aprendendo, né? E aliás, a gente vai aprendendo no decorrer da nossa vida toda, mas no que diz respeito o aprendizado com relação aos relacionamentos, a criança ela tá ali, né, e ela tá aprendendo como se relacionar. Muitas vezes ela não sabe distinguir, ela não sabe dar nome para as coisas, né, até por conta dessa questão do cognitivo mesmo, né. E aí, a partir dos 9 anos, né, ela já começa a ter dentro dela as ferramentas, já construiu ali as ferramentas para se relacionar com o outro com base nesse relacionamento dos pais, né? E aí ela vai levar para as relações da escola, né, do convívio dela onde ela mais vai, né, nesse sentido, ela tem mais, digamos assim, estrutura até verbal, né? De entender um pouco melhor como é que tá, como é que essa
relação dela, né? O que está acontecendo, né? Então, é muito importante que a gente, quando esteja dentro dessa dinâmica aí, né, de família mesmo, a gente se perceba como é que a gente está funcionando. Será que a minha vida está sendo pautada nessa relação, né, dos meus pais, né? E se não tá, por que que não tá, né? Será que eu tô agindo de uma maneira reativa e do mesmo jeito continuo presa àquela história deles, né? Porque cada um é singular, cada um tem a sua história e nós vamos construir a nossa própria história, né? Ok, a gente tem sim parte de uma referência, sim, mas a gente não precisa ficar preso nessa referência, a gente não precisa ficar preso a essa dinâmica que talvez seja uma dinâmica muito doente, né? A gente precisa buscar, sim, formas de se relacionar saudavelmente. E muitas vezes não é possível fazer isso sozinho, dependendo de como você lida, dependendo de como você gerencia ali, né? Não é possível sozinho, né? E o quanto é importante você ter esse autoconhecimento, o quanto é importante você ter a sua vida ali, digamos assim, clara, né? As tuas emoções claras para você, né? Ter consciência de si mesmo, ter consciência da tua função nas relações, né? Isso faz com que você lide melhor com os relacionamentos, né? Lide melhor com a tua forma de ver a tua vida e o externo, né? E as relações interpessoais, né? Gente, tem alguma pergunta? Vocês têm algum comentário para fazer? Como é que tá isso aí, né? Ó, uma coisa que eu destaquei aqui é do quanto que a gente repete, né, os modelos que foram aprendidos. E a gente repete os modelos sem perceber, né? E aí a gente sofre com isso, né? E quando a gente também tem essa reatividade, né, a gente também sofre, porque parece que não, mas sim, a gente sofre, né? Se você é reativo, né, você está sendo reativo porque às vezes você está com raiva, às vezes você ficou revoltado porque seu pai ou sua mãe, enfim, teve uma relação X, Y, Z, e aí era uma relação que fazia você também sofrer, né? E aí você vai querer fazer o oposto, mas você vai fazer esse oposto de uma forma negativa, né, reativa, no sentido de eu vou fazer isso diferente de qualquer jeito, mas a verdade é que no fundo, lá no inconsciente, você tá preso àquela história. Não sei se vocês estão entendendo. Você fica ali aprisionado àquilo, né? E o que você precisa fazer? Você precisa se libertar daquela história, porque inclusive aquela história foi a história deles, né? E que você precisa construir a tua história, você precisa construir a tua forma de ver a vida. Os relacionamentos são construções únicas e de cada um, né? Então você não precisa ficar preso àquele padrão, né, da tua família. Aliás, você não tem que ficar preso ao padrão da sua família. Você precisa construir, você identifica aquele padrão, né? Já que houve ali uma construção familiar e a gente aprende isso desde a infância, mas a partir do momento que você cria possibilidades de autoconhecimento, de autorreflexão, né, de identificar aquilo que acontece dentro de você, né, você cria possibilidades para fazer diferente, mas sem aquele, digamos assim, espírito de revolta, né, no sentido mais libertador de ser, né. Ai, gente, eu tô com a garganta seca, eu fico aqui falando. Então, a gente precisa identificar isso e quebrar, né, esse padrão, né?
Porque não, você não é obrigado a se manter nesse padrão de relacionamento. Até porque não tá fazendo bem, né? E se não tá fazendo bem, por que permanecer nesse padrão, né? E aí, como é que quebra? Exercitando o autoconhecimento. Exercitando e identificando como é que funciona aí os hábitos na sua vida e principalmente os hábitos limitantes, né? As repetições, né, que te limitam, né? Prestar atenção nos teus sentimentos, prestar atenção nos teus pensamentos, né? Para poder modificá-los, né? E aí, como eu falei, vai ter situações em que você vai conseguir, né, sair sozinho? Sim, mas quando você tá num conflito, quando você tá com relacionamentos muito difíceis, muito conflituosos, muito tóxicos, muito aprisionantes, né? Você vai precisar da ajuda sim de um profissional para estar ali com você, né? Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas eu só me relaciono com pessoas como é que se diz? Que me oprimem muito, né? E o contrário, eu só me relaciono com pessoas que são muito como é que se fala? Muito opressores ou muito oprimidas, né? Mas o que acontece? Tem um padrão ali, né? Por que você se relaciona, por exemplo, com pessoas que te oprimem, né? E aí você acaba ficando num lugar assim meio, digamos assim, de vítima, né? E aí se acomoda nesse lugar, né? Quando eu digo se acomoda, no sentido mesmo de estar, não é que a pessoa tá gostando de estar naquela situação, mas porque tem um mecanismo ali inconsciente, né, que faz com que ela tenha dificuldade de fazer diferente, né? E aí, porque o diferente gera desconforto, né? É nesse sentido que eu falo da questão da acomodação. Então, tem aquelas pessoas que são opressoras e tem aquelas pessoas que são oprimidas, né? E aí a pessoa fala assim, ó, eu sou uma pessoa muito dominadora, né? E aí o outro fala assim, eu sempre me relaciono com pessoas que me dominam muito, né? E olha para o teu perfil, olha para tua família, olha para o padrão da tua família e veja se não tem um padrão desse lá identificado. Vê se não tem alguma coisa nesse sentido, dentro desse aspecto que tá marcada lá na tua família. E aí você vai entender que, bom, eu sou assim porque eu aprendi daquela forma, né? Eu aprendi que é assim que eu me relaciono, era assim que eles se relacionavam e eu vou fazer dessa forma. Mas quando você se percebe que aquilo tá fazendo mal, que aquilo tá te causando mal-estar, que aquilo tá gerando desconforto, você começa a pensar em possibilidades de mudança, né? Mas para isso, de fato, eu preciso estar entendendo o que está acontecendo, né? Eu preciso saber como é que as coisas estão funcionando dentro de mim, né? Como é que eu reajo, né? Será que eu me coloco? Será que eu me posiciono? Será que, né, eu tenho... eu criei um start diferente, eu tô com uma mentalidade diferente no sentido de, bom, eu vou fazer diferente, mas não é porque eu resolvi que vai ser a qualquer custo, não, porque eu me desprendi daquela história, né? Porque aquela história não tá, eu posso viver, contar, falar sobre isso e aquilo não me fazer mal, né? Aquilo ser algo que tá me levando para um novo nível, né? E não estar presa àquela situação. Tá certo, pessoal? Bom, é isso. Deixa eu ver se ficou mais algum ponto aqui a ser falado, mais alguma coisa a ser colocada. E se você tem perguntas, deixa aqui a sua pergunta, porque tô aqui para responder as tuas perguntas. Bom, é isso.
A gente vai ficar então por aqui, tá bom, pessoal? E vamos continuar aqui as nossas lives. Amanhã a gente tem mais assunto bacana pra estar conversando aqui. Hoje nós vamos ter o Antônio, ele é coordenador da ONG Mais Vida. Você já deve ter me visto falar, você já deve ter me visto fazer algum tipo de comentário, enfim, falar da ONG. E aí hoje você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, de saber um pouco mais desse trabalho maravilhoso, tá bom? E se você quiser ter também mais conteúdos a respeito dos nossos bate-papos, daquilo que a gente tem conversado aqui, você entra no meu canal do Telegram, tem um link na minha bio e você vai poder estar ali recebendo mais informações, mais conteúdos de insights, né, a respeito da nossa participação aqui, da nossa live aqui nesse espaço. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a nossa próxima live. Beijos, tchau!